Sem dúvidas, sucesso absoluto é o que resume Kimetsu no Yaiba nesse ano de 2019. Harou Arado, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre o mega impacto, a mega influência de Demon Slayer nesse ano. Afinal, eu diria que o título Sucesso Absoluto é o que resume Kimetsu, porque praticamente todo ano tem um anime que foi marcante, ao menos. Se você comparar, acredito que 2011 deve ter sido Steins Gate, posso estar enganado. 2012 é quase certo que foi Sword Art Online. 2013, Shingeki no Kyojin. 2014, eu não me lembro, não me recordo, mas acredito que entre 2014 e 2015, ou até 2016, foi Fate Stay Night, a franquia Fate. Daí em 2017 a 2018 foi Your Name, eu acho. E em 2018 não teve assim um anime marcante, talvez Darling the Franxx na primeira metade, mas ainda assim a segunda metade ficou com Bunny Girl, ou seja, 2018 não teve algo que foi totalmente marcante. Só que 2019 teve um sucesso absoluto. 2019 teve um anime que ficou conhecido o ano inteiro. 2019 teve um anime marcante que é falado praticamente todos os dias por alguém. E estamos se tratando de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Afinal, a influência foi enorme. E você quer dizer com o termo sucesso absoluto, Haru? Porque teve várias obras também que tiveram um mega sucesso nesse ano. Tá tendo Yusha uma delas, Dr. Stone, Neverland, entre várias outras. Sim, elas foram um sucesso, a mega sucesso, mas absoluto, só Kimetsu foi esse ano, por conta de que é aquela obra que reina e impera o ano inteiro. É aquela obra que logo no início da temporada já teve um sucesso, mas ficou muito conhecida, e mesmo após o fim de sua adaptação, ainda continuou sendo falada, comentada, continuou adquirindo fãs, ganhou confirmação de segunda temporada ou de filme, digamos que no ano de estreia. É aquela obra que realmente virou um sucesso muito querido pelos fãs. É aquela obra que faz com que muitos fãs corram para o material original para saber como continua a história e continuem apoiando a obra. É aquela obra que tem uma mega influência em tudo ao seu redor. Então, que para ir concluindo por hora o que descreve o termo sucesso absoluto, eu diria que é a influência que a obra tem ao seu redor também. Por conta do que? É uma influência que ela possibilita até um reconhecimento para várias pessoas que abordam sobre ela. Mas não ficou muito claro? Então vamos por partes. Se você perceber, uma das partes que fez Kimetsu ser, digamos, tão famosa foi a animação da Ufotable, mas isso é um dos fatores responsáveis, afinal faz parte da obra, digamos que a animação, o estúdio. Então até não seria justo colocar isso como um dos fatores, mas acontece que várias pessoas conheceram o estúdio Ufotable graças a Kimetsu no Yaiba, então de certa maneira até há uma justiça em colocar isso como um dos fatores, que Kimetsu influenciou pessoas a conhecerem outras obras que a Ufotable, digamos, faz sua animação. Então já possibilitou uma ajuda para o próprio estúdio ser reconhecido mais do que já é. E além disso, possibilitou a cantora que cantou a abertura, a Lisa, uma das minhas cantoras favoritas, o disco de platina pelo Shingiro que ela cantou a abertura. Então isso são fatores. Muitas pessoas podem achar, mas de certa maneira isso faz parte da obra, Haru. Então vamos por outros pontos que já não fazem tanto parte da obra, mas tem uma ligação. Como por exemplo, vídeos sobre Kimetsu no Yaiba. Há vários criadores de conteúdo que podem ter tido um reconhecimento maior por falarem de Kimetsu, para você ter ideia. Então a obra influenciou pessoas a conhecerem, digamos, criadores de conteúdo que abordam sobre a obra. Se ainda foi um motivo que não ficou satisfeito, podemos dizer até mesmo um exemplo simples, que de certa maneira tem um impacto, que são cosplayers. Se você tem ideia, digamos que vários cosplayers ganharam seguidores pelos trajes que vestiram de Kimetsu no Yaiba. Então, para você ter ideia, a influência é, digamos que, sobre partes responsáveis sobre a obra e partes que, de certa maneira, têm uma relação. E isso é influenciar ao seu redor. Ao seu redor é fazer com que pessoas sejam reconhecidas graças a Kimetsu no Yaiba. Sejam pessoas ligadas diretamente, como a cantora da Open, como pessoas indiretamente, como criadores de conteúdo que produzem vídeo de Kimetsu no Yaiba. E isso gera com que várias pessoas sigam essas pessoas que abordam sobre Kimetsu, seja diretamente ou indireta. Então isso é influenciar ao seu redor, e é graças à obra de Kimetsu no Yaiba. Então eu diria que é um dos fatores que torna a obra um sucesso absoluto. E ocorre então de ser vários os motivos, como eu citei agora no vídeo. É uma obra que tem um enorme reconhecimento, um enorme impacto, que ganha uma adaptação em light novel, que ganha, digamos, uma peça teatral. É uma obra que esgota, digamos que quase mensalmente. É aquela obra que sempre tem um aumento de vendas. É aquela obra que já garantiu, digamos que novas temporadas, novos projetos, digamos, ainda do ano de estreia. É aquela obra realmente que gerou um impacto no ano de estreia, para você ter ideia. E eu acredito que é esse o termo sucesso absoluto. A obra que digamos, de certa maneira, é a obra que conquistou o ano, digamos, é aquela obra que foi a obra mais falada. É esse o termo que eu acho que
é sucesso absoluto e por isso eu enquadro Kimetsu no Yaiba nesse termo. Afinal, não é um termo que ocorre todo ano, não é uma obra que consegue isso todo ano. Posso dizer que talvez Your Name tenha conseguido isso nos anos anteriores, mas não é um termo que ocorre, digamos que todo ano. Mega sucesso é uma obra que ocorre até todo ano, mas sucesso absoluto não é todo ano. Às vezes pode ser de um ano, de dois, de três em três, é algo que às vezes é considerado talvez um milagre, porque é uma obra que gerou uma repercussão muito enorme. Mas isso é o meu ponto de vista, é o termo que eu criei para Kimetsu no Yaiba ser um sucesso absoluto, uma obra que vende muito bem e já tem vários projetos relacionados e manifesta, digamos que um grande impacto até ao seu redor. Mas tendo explicado um pouco sobre isso para vocês, o porquê eu considero, vamos falar sobre os motivos do porquê levam essa obra até ser um sucesso. Afinal, a influência de Kimetsu no Yaiba é enorme, é gigantesca, e a gente já sabe isso. Eu já falei um pouco disso até no começo, falando do sucesso absoluto, mas é um sucesso muito grande o anime e o mangá, por conta do que, Haru? Se você perceber, se você é uma pessoa mais ligada na indústria, você vai ver que já rolou a New Type Awards 2018 e 2019, que elege desde a temporada de verão de 2018 até a temporada de primavera de 2019 os melhores animes. E acontece que vemos que Kimetsu no Yaiba começou na temporada de primavera, ou seja, já no início, quando foi categorizado, a gente já sabia que provavelmente conseguiria, digamos que, um bom ranqueamento, que ele ficaria, digamos que, entre os 10 melhores. Mas Kimetsu no Yaiba conseguiu ficar em primeiro lugar como a melhor adaptação para a TV, como a melhor adaptação para streaming. E se você for perceber, ainda conseguiu várias outras categorias, como melhor protagonista, melhor personagem feminina, isso em primeiro lugar. Eu não lembro se teve a categoria melhor abertura, eu não estou me recordando disso, mas teve, provavelmente conseguiu também essa categoria. Então, para você ter ideia, eles conseguiram desde o primeiro lugar até a segundo, terceiro, mas eles entraram entre os 10 melhores pela New Type. E para quem não conhece, é a revista mais conceituada e a mais vendida, que desde assuntos simples até assuntos ligados à indústria de animes e mangás, e até mesmo tokusatsu. Então, você já percebe que a influência de Kimetsu no anime é gigantesca. Mas acontece que se isso não basta, Kimetsu também foi um assunto bem recente, digamos que com o mangá. Por conta do que? Se você perceber, já está isso não te satisfaz? Vamos falar de outra curiosidade antes de falar dos motivos do porquê eu acho que a obra é tão conhecida e tem esse reconhecimento. Por conta que, se você não notar, meu querido, teve uma treta enrolando entre Kimetsu no Yaiba e One Piece. E por conta do quê? Pelo primeiro lugar do topo anual de vendas, que é ranqueado todo ano. Afinal, é justo mostrar as melhores vendas, né? Quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, até para ter, digamos, um número exato de quantas cópias foram vendidas, publicadas. E acontece que Kimetsu no Yaiba conseguiu o tão esperado primeiro lugar do topo anual. Só que rolou um problema, porque a Shueisha, que é a editora responsável por todas essas obras, como por exemplo One Piece, My Hero Academia, Boruto e Kimetsu no Yaiba, afinal são todas obras da Jump, divulgou falando que o primeiro lugar foi One Piece que conquistou mais uma vez. E acontece que a Oricon, que é o órgão responsável que faz os dados certinhos, é o órgão, de certa maneira, responsável, colocou que nananina não. Quem conseguiu o primeiro lugar foi Demon Slayer. E assim gerou uma treta entre fãs de One Piece e fãs de Kimetsu no Yaiba. Mas acontece que, se foi o órgão responsável que falou que Kimetsu no Yaiba conseguiu o primeiro lugar, podemos saber quem conquistou, não é mesmo? Mas isso mostra a influência do mangá de Kimetsu. Não é à toa que tirou One Piece do primeiro lugar, que estava durante mais de 10 anos. E acontece que devo falar algo a mais antes que muitas pessoas já questionem. No topo mensal de volumes, One Piece continua dominando desde o quarto lugar. Do quarto ao primeiro lugar, One Piece continua sendo o campeão. Mas no topo anual foi Kimetsu no Yaiba. Mas tendo falado sobre isso, agora vamos falar os motivos por que levam, digamos que Kimetsu no Yaiba a ser tão querido, a ser um dos animes mais conhecidos e falados desse ano. Então, vamos lá. Os motivos do porquê Kimetsu no Yaiba é tão bom, na opinião de Haru Senpai. Então, começando, acredito que vamos abordar o porquê que eu acho que Kimetsu no Yaiba se tornou uma obra tão conhecida e tão querida. E para isso, a gente vai falar praticamente só do anime. Por conta do que, Haru? Porque não adianta, o mangá se tornou famoso, popular por conta do anime. Kimetsu no Yaiba é querido, é por conta da adaptação, é por conta do futebol. Eu não vou mentir, a obra ficou conhecida foi por conta disso. O mangá pegou o primeiro lugar, foi por conta da influência que o anime deu, a adaptação. Kimetsu no Yaiba praticamente mostrou como pode ser bom uma adaptação e um bom estúdio podem fazer para que o mangá, o material original, tenha um sucesso. E isso não é nenhuma mentira, porque você vai estar falando, ah, mas o mangá pegou o primeiro lugar, Haru, mas pegou por influência do anime, porque se não tinha pego antes, por que não pegou no passado? Não
tinha adaptação, não é mesmo? Então, a obra conseguiu o primeiro lugar do topo anual de vendas do mangá pela influência que a adaptação de TV a primeira temporada deu, porque as pessoas ficaram curiosas em querer ver como a história continua. As pessoas adquiriram os volumes anteriores que foram adaptados. Foi por influência do anime. Então, praticamente, o vídeo vai ser o porquê que Kimetsu no Yaiba é tão bom, tão perfeito o anime. Vai ser basicamente isso. E é um vídeo mais opinativo e de curiosidades. Então, agora chegamos no momento mais preciso. Por que Kimetsu é tão popular, é tão conhecido, Haru? Eu acho que é porque ele é shounen. É esse o grande motivo. Ele mantém clichê, ele mantém essência. Ele sabe fazer, digamos que, uma boa história nesses gêneros, nesses termos. E acontece que ele mantém a essência de uma ótima história, porque tem história que se prende nos clichêsãos e não se tornam tão popular, mas tem histórias que conseguem manter a essência de um shonen e se tornam popular, e é esse o caso de Kimetsu. Ele conseguiu apresentar um ótimo protagonista, isso é um fato inegável. Eles têm entendido que tem carisma, é divertido, é sério nos momentos mais precisos, ele ajuda seus companheiros, ele quer cumprir seu desejo de vingança contra o Muzan, ele quer salvar sua irmã. Só por isso, você não quer ver a história? Claro que você quer ver como é a cada capítulo, você quer ver cada luta, cada episódio. Então, por si só, eles já conseguem fazer um ótimo shounen. Eles mantêm a essência, por mais que seja clichê, eles sabem apresentar ótimas lutas, eles mantêm impacto, mantêm drama, mantêm comédia, dão pitadinhas de romance. Vai dizer que você não shippa Zenitsu e Nezuko, ou Gyo e Shinobu, ou Tanjiro e Kanao. Provavelmente você vai shippar um desses chips, e não importa se um deles vai morrer ou não vai, você vai shippar. Então, acontece que nesse momento você já, se prende mais na história, porque eles mantêm todos esses clichês, tudo isso que um bom shounen tem, só que eles sabem desenvolver, como por exemplo, a gente deve ressaltar, digamos que o desenvolvimento dos personagens é um dos fatores mais precisos do porquê eu acho Kimetsu tão bom. Mas então, só para concluir a primeira parte, então, qual seria o motivo? Porque ele é um shounen, ele mantém os princípios, ele mantém o clichê, mas sabem desenvolver. E acontece que agora a gente vai um pouco por termos mais técnicos, que eu acredito do porquê Kimetsu é tão popular, tão famoso. Dito então que devemos abordar os termos mais técnicos de Kimetsu no Yaiba, como desenvolvimento de personagens, animação, abertura, trilha sonora, que eu acho que é isso que diferencia ele dos outros shounens. Por exemplo, eu acredito que Kimetsu no Yaiba, ele consegue, digamos que ter um desenvolvimento de praticamente quase todo o personagem, incluindo o vilão. Por conta do quê? Se você percebe, isso é algo que eu vinha falando já, digamos que na primeira temporada, quando eu fazia vídeos semanais, porque Kimetsu passava naquela época. Acontece que agora a gente tá esperando a volta de Kimetsu, não é mesmo? Mas me diz aí, você tá acompanhando o mangá? Quero saber isso. Então, Kimetsu no Yaiba, acontece de que eles apresentam ótimos vilões. E são vilões que a gente odeia, mas vilões que a gente se emociona no final. Porque eles mostram uma realidade de quando era humano e digamos que a consequência de ter virado Oni. Então a gente vê um desenvolvimento de vilão. E isso é algo que muitos shounen não tem. Então acontece que Kimetsu já se sobressai por conta do desenvolvimento de personagens. Por conta que eles sabem apresentar quase todo o vilão de todo o arco. E acontece que os personagens principais, digamos que dessa primeira temporada, eles conseguiram dar o desenvolvimento. Sendo os 4 principais, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Nezuko. Eles conseguem apresentar, digamos que, o necessário de cada personagem. Então, a história, digamos que a origem, digamos que tudo por aquele personagem passou, a gente viu um pouco já nessa primeira temporada. E por isso eu digo, é importante ter desenvolvimento de personagem, porque a gente se apega mais ao personagem, a gente vê o lado dele, a gente vê tudo que ele passou, a gente se apaixona mais pelo personagem. Então, eu diria que Kimetsu no Yaiba, um dos pontos que sobressai e faz com que fique tão popular é o desenvolvimento de personagens. Não é toda obra que consegue fazer isso em 25 episódios, ainda mais incluindo o vilão, e Kimetsu conseguiu fazer isso. Mas acredito que o vídeo já tá ficando muito longo, vamos agora resumir um pouco sobre o que eu acho, sobre o motivo principal do porquê Kimetsu também é tão bom, é tão conhecido. Eu acho que é tão querido, porque a gente tem vários motivos, a gente poderia passar o dia inteiro quase falando, meus amigos, mas acredito que daí vai ficar muito longo o vídeo, então acredito que a gente pode voltar a falar sobre isso daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, quando a obra nos proporcionar mais emoções. Mas então, sendo bem rápido com vocês, seios é um fator determinante, eu acho que eles são muito necessários. Não vou me aprofundar muito nisso, mas um ótimo seiyuu para um ótimo personagem é essencial. E isso aconteceu com a escolha de todos os personagens de Kimetsu no Yaiba. Eles arrasaram nessa escolha. Eu diria que também a abertura e ending tem um impacto enorme por conta de que muitos fãs, digamos que de determinada cantora, como por exemplo Darisa, poderiam conhecer a obra através de Shinguru dela. Muitas pessoas poderiam conhecer Kimetsu, digamos, tendo visto um vídeo no YouTube sobre openings. Então tem um impacto, uma abertura muito boa e uma ending. Faz com que você conheça a obra se você não conhecia. E às vezes se dá pela música ou por determinada cena mostrada, se você encontrar em algum site. Então eu diria que isso já interliga para a animação. Por conta do quê?
A animação da Ufotable foi linda, arrasou, foi inesquecível, foi uma das melhores animações do ano, a de Kimetsu no Yaiba. E acontece que isso só foi graças a Ufotable, porque eles sabem fazer um ótimo anime de ação, qualidade, eles sabem fazer efeitos visuais, eles sabem fazer enquadramento, e isso ocorreu em quase todo episódio praticamente. Você via que a animação ficava muito boa, seja uma cena simples, seja uma cena bem desenvolvida. Então eu diria que a animação e estúdio tem um impacto muito enorme. Na verdade, Kimetsu no Yaiba, eu diria que o fator determinante talvez tenha sido a animação da Ufotable que fez a obra ficar tão boa, porque o traço do mangá era bem peculiar, para se dizer. Não é um traço ruim, é um traço peculiar, você se acostuma, só que o traço do anime foi uma perfeição. Então, eu diria que a obra arrasou, digamos que a animação. Eu acho que a animação foi o fator determinante. Muitas pessoas, por exemplo, poderiam acompanhar Kimetsu no começo só pelo fato da animação ser bonita visualmente. Então, eu diria que são vários fatores que interligam a obra, por ela ser um shounen clichê, só que por se desenvolver em vários quesitos técnicos. Então, Kimetsu é perfeito. Sem dúvidas, Kimetsu no Yaiba, meus queridos Kohais, é uma obra perfeita, uma obra bem completa, uma obra que tem muito ainda para evoluir, para melhorar, uma obra que tem muito ainda para a gente conversar, seja o mangá, seja o anime, seja algumas curiosidades. Então, é uma obra que ainda tem muito ainda para acontecer. Acredito que aqui no vídeo eu citei pontos do porquê me levam a acreditar que tornam Kimetsu no Yaiba tão popular. São os pontos que eu gosto, são os pontos que eu percebi. Quero que você me diga a sua opinião sobre o que você acha, qual é o motivo que leva você a gostar de Kimetsu no Yaiba, o que você acha que é tão importante, tão impactante na obra nessa primeira temporada, o que levou você também, talvez, a se interessar pelo mangá. Eu acho que é algo que a gente pode conversar bastante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe o vídeo, dê like, se inscreva no canal, porque isso é de muita importância. Então, acredito que agora é esperar, porque Kimetsu no Yaiba vai vir com um grande filme, o Arco do Trem. Posso dizer que vai ser um grande arco, por conta que foi lindo esse arco no mangá. É um arco inesquecível, eu diria, tipo Rengoku Daisuke, que homem, meus amigos, que garoto. A gente se apaixona, digamos, por esse Hashira. Então, sério, tá bem emocionante essa parte, eu acho que vale a pena a gente conversar alguma hora. Para todo caso, aqui citei motivos do porquê eu acho, ressaltei alguns, não falei tanto de outros. A gente pode conversar sobre isso daqui a um outro tempo. Esperamos que Kimetsu continue nos trazendo novas informações, novas curiosidades, novos recordes. Mas para todo caso, uma coisa eu garanto, a gente conversa logo logo sobre Kimetsu no Yaiba. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mata, né?